eu queria que agora existe uma pessoa... Vocês sabem que é uma pessoa pegar um voo que fica quase que 24 horas no avião para vir aqui, né? Com fuso horário de não sei quantas horas. E quanto mais energia a gente receber essa pessoa, melhor ela vai poder entregar para a gente. E eu vou dar primeiro uma dica, eu ainda não vou chamar essa pessoa, mas eu vou dar uma dica quem que é essa pessoa que vem aqui, beleza? A dica mais ou menos é essa, peraí. Vou dar uma sacada para você. Aí, de repente, ele canta, nossa, assim você... Quem entende? Mas, pessoal, esse cara transformou o marketing digital no Brasil. E ele foi conhecido, ele começou a quebrar barreiras que ninguém tinha quebrado antes. Foi o primeiro, até onde a gente sabe, brasileiro, a bater R$1 milhão em uma semana no lançamento de um produto. No seu último lançamento, não sei se eu posso falar ou não, mas ele bateu mais de 9 milhões em uma semana. E, antes de mais nada, eu vou passar um vídeo aqui para vocês. Está no jeito aí? Vou passar um vídeo aqui sobre... To get where you get, to do what you do, you risk like you risk, and work like you work. To get where you get, to do what you do, you risk like you risk, and work like you work. You need to be willing to fail, to know what you people know. You got to be willing to fail. You need to be willing to fail, to know what you people know. You got to be willing to fail. E agora, galera, eu tenho uma pergunta para fazer. Vocês estão dando o melhor de vocês? Eu estou aqui dando o meu melhor. E eu conversei com ele, ele está dando o melhor dele para estar aqui. E agora, para receber deles, eu espero de vocês o melhor que você tem para receber. Com vocês, Érico Rocha! Boa tarde! Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem de vocês é um empreendedor? Fala eu! Melhor, boa tarde! Boa tarde! Show de bola, gente. É incrível aqui. Eu voei de Barcelona ontem, inclusive vocês podem sentar que vai demorar. Nossa, estou vendo umas carinhas conhecidas. Ah, o Denis Okada. Vamos tirar uma selfie, Denis? Cadê a selfie do Denis? Tem que aparecer na selfie do Denis. Quem já tirou uma selfie com o Denis? Nossa, vocês... E aí? Eu queria dizer para vocês que eu cheguei ontem. Eu queria dizer para vocês que eu também não sou um palestrante. Eu não sou um. Eu sou um empreendedor. E a minha intenção aqui com vocês é dividir o que está funcionando para mim. Então, assim, eu não ganho para estar aqui. Eu acho que seria difícil alguém conseguir me pagar para deixar minha família e ficar um ou 2 dias mais longe do meu filho. Mas por que eu faço isso? Porque um dia eu sentei onde vocês sentaram.
E um dia alguém fez isso por mim. E para mim, dividir alguma coisa que está funcionando para mim, faz a diferença para mim. E se o que eu dividi aqui, alguma coisa que está funcionando de campo de batalha, fizer a diferença para um de vocês, já vai ter valido a pena para mim. De verdade. Porque a transformação que eu causo hoje em dia vai de um para um. Inclusive, é muito legal isso, porque eu vim nesse evento, eu cheguei um pouco antes. Cadê o Renan? Renan está aí? Renan e Conrado. Eles nem sabem que eu estou chamando eles. Show de bola. É muito legal. Esses caras aqui foram no Fórmula de Lançamento 0. Hoje aconteceu... Essa vai ser a 7ª turma da Fórmula de Lançamento. Foram lá, é verdade ou não? Vocês sabiam que eu ia chamar vocês aqui? Não. E eles tinham uma banda de pagode. De samba. É a mesma coisa. Estou morando muito tempo fora. E o mais legal que me lembrava, né, nesse projeto, que o Conrado, ele é gago, né, certo? A não ser quando canta. Massa. E aí tem o Renan também. E eles, nesse processo, eles aplicaram a fórmula de lançamento na banda deles, e foi muito legal, a gente fez até um estudo de caso. Mas chegou um tempo que eu encontrei eles, encontrei o Renan no meu sucesso. Eu estava fazendo o meu sucesso, isso foi ano passado, mais ou menos quando, Renan? Outubro. E aí ele me encontrou e falou assim, Érico, eu não sei exatamente se foi assim, tá? Mais ou menos. Érico, não sei se não está funcionando. A coisa não está funcionando, cara. Ou não está funcionando tão bem quanto eu queria. E aí ele fala assim, me dá uma luz. Não sei se já encontrou algum aluno de vocês e pede a luz. E aí a gente conversou, não conversou, eu falei o que eu achava. Mas eu virei para ele, sabe qual foi a luz que eu dei? Eu falei assim, cara, você vai no Fórmula de Lançamento ao vivo? Ele falou, não, cara, tem que pagar upgrade, tem que pagar isso e aquilo. E... a Glaucia riu, porque é verdade. Né? Aí ele falou assim, não, eu falei assim, cara, vai lá, de repente você vai ver o que você vai precisar lá. E aí, o que aconteceu? Eu falei, então manda um e-mail para mim e tal, depois eu vou deixar você pagar a taxa de reserva, e está tudo bem. E aí eu mandei um e-mail, aí ele mandou um e-mail para mim, é um e-mail pessoal, não é um e-mail do meu suporte. Aí e você não sabe, né? Eu não respondi seu e-mail. Você mandou para mim, Érico, lembra para mim o ingresso? Eu não respondi o e-mail. Não respondi, entendeu? Queria saber se você realmente queria ir. Né? E aí ele não respondeu. Aí ele mandou de novo, mandou para o suporte me chamou, né, Érico, tem esse cara querendo falar com você não está respondendo a ele. Eu também não respondi necessariamente, e não era isso. Eu queria saber se você realmente queria. Porque chega uma hora na vida da gente que a gente tem que realmente querer. Não sei se vocês sacam isso. E chegou numa hora que ele realmente queria, Érico, ó, é o seguinte, e aí eu mandei o link, ele foi. E aí, o mais interessante disso tudo, eu encontro o Conrado, aqui, Érico, e feliz. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, é diferente quando você encontra um aluno de vocês com sucesso e sem sucesso. Em 3 segundos, você já sabe no olhar. É meio louco. Quem percebe isso aqui? Sabe ler? E ele estava feliz, cara, estava ofegante, cara. Nossa, ele falou, Érico, é o seguinte, lembra daquele evento, a gente foi lá, e aí naquele evento a gente viu aquele montão de pessoas tendo sucesso. E a gente, não é possível, cara, que a gente não tem sucesso. A gente também tem 2 olhos. A gente também tem sangue no olho. A gente também está tentando. Não é possível. Mas naquele evento, foi um tapa na cara, porque a galera estava tendo sucesso, e a gente foi lá e bum, cara. Saímos de lá super empolgado e lançamos um programa de, Instagram, e ele tentou me explicar, eu não entendi ao certo e tal. E, cara, ele tira, assim, o celular do bolso, eu não estou nem com o meu celular, né, mas finge que eu estou com o celular, estou com o celular do bolso, e meio assim, e abre assim, mostra o Hotmart, e lá, estava lá, cara. Ele tinha feito um 6 em 7 com o produto dele, eu não sei ao certo, mas ele, ó, cara, tá aqui, ó, tem 87 mil aqui, e daqui a 50 dias eu posso pegar esse dinheiro. Não, detalhe, eu posso pegar. Isso é por mês. É por mês. Vocês estão entendendo? E ele fala assim, cara, obrigado. E é meio louco assim para mim. Eu não sei se vocês sabem. E aí eu fiz
uma coisa de licenciamento, e ele nem sabe que eu estou falando isso, um cara lá nos Estados Unidos, e eu ganho uma comissão, não sei se eu posso falar, de X%, vou falar, é 30%. Beleza, fudeu agora. É 30 mesmo, já comecei, né? Se não puder, já foi. Minha esposa adora quando eu faço isso. Mas, enfim, 30%, mas é em dólar. Então, o dinheiro que faz em dólar, eu meio que faço em real, e está muito louco, cara. E eu quase desisti. Vocês estão ligados que ele foi da turma 0? E tem 6 turmas. E esse cara quase desistiu. Você está aqui ligado que é para mim? Quando eu falo que se uma pessoa... Se o que eu falar aqui foi tudo, sei lá, tipo de conteúdo do Ladeirinha, do Leandro, já valeu a pena de eu pisar, de pegar um avião, não sei se vocês pegam muita vez de estar aqui, porque um cara foi lá, não desistiu, e esse cara nunca mais vai ser o mesmo. Sabe por quê? Uma vez que você vê, você nunca mais desvê. Pode fazer o que você quiser com esse cara. Tem jeito. E é um por um. O que eu vou mostrar aqui para vocês é garantido? Não. É típico? Não. É possível? E é meio louco isso, porque ou você está no lado do típico, ou você está no lado do possível. As pessoas que têm sucesso estão no lado do possível, mesmo quando bateram a cabeça. Gente, é louco isso. Eu acabei de pisar em BH, vindo da Espanha, e eu piso e sinto o que é típico no Brasil. E não é fácil. Não é? Você sabe, quando a gente sabe, mas quando você é contrastado... Por exemplo, eu vou fazer uma viagem no Quênia agora, que eu estou fazendo uma jornada pessoal de doar pessoalmente a construção de uma escola lá. Isso eu levanto dinheiro para a causa social, mas eu quero doar uma escola no Quênia. E eu quero levar meu filho lá, para entender. E é uma coisa de populações que estão sendo deslocadas politicamente por causa de guerra, colocado num lugar. Eu quero ver como que é. O que é o não típico? Porque uma coisa é você ver uma ficha cair. E eu quero viver a experiência, eu queria mostrar aquilo para o meu filho nessa idade que ele está. Quem sabe eu não inspiro ele. Mas o típico, quando você chega em BH, dá uma olhada. Eu geralmente vou correr lá fora. Aqui eu não sei se eu vou. Eu não sei. Porque, eu não sei, eu sinto às vezes um pouco de perigo. Típico, mas é possível. Vocês estão ligados que o típico é diferente do possível? E eu sou um cara que estou aqui levantando a bandeira do possível. E meu trabalho para vocês é dar um método, mas mais que dar um método, é trazer mais uma pessoa a acreditar que é possível igual a eles. Vocês estão entendendo? Eu trabalho. E as chances são que vocês vão fazer isso. Então, isso aconteceu com eles, é muito legal. Obrigado por compartilhar. Obrigado por me parar no meio. Você não tem noção, é que eu sou muito comportado, assim, mas faz uma grande diferença. E eu queria mostrar mais um vídeo de uma pessoa que foi possível também. 2 vídeos que é possível. Vai, vídeo 2, por favor. A música, quando veio para mim, não era fácil, porque não tinha instrumento. Meu primeiro baixo, eu lembro que meu pai fez um sacrifício e comprou R$100, 2 vezes de 50. Eu morava em Recife, né? Eu não tinha internet, não tinha nenhum meio de comunicação assim, em relação ao aprendizado da música. E esperando o que ia acontecer, depois dessa dificuldade toda que eu tinha, para tocar e ter acesso à informação, né? Eu tive o sonho de ir para São Paulo, com a mão na frente e outra atrás. Não tinha trabalho, era difícil em Recife. Imagina aqui que ninguém me conhecia. É engraçado que a primeira noite que eu toquei em São Paulo, e era cover, né? Cover artístico. Resumindo a história, deu R$2,50 para cada músico. A gente tocou, acho que em torno de umas 5 horas. Pagou nem a passagem de ida e volta do metrô, né? Mas assim, tinha que aceitar. Foi quando eu comecei
dar aula de música, juntando acho que na escolinha e os trabalhos da noite, acho que dependendo do mês dava em torno de uns R$380 tudo, assim, para passar o mês. E nesse meio tempo, pensando em casar, e não dava para pagar aluguel nem nada, então eu pensei muito em desistir. Assim. Aí, um belo dia em São Paulo, um amigão do coração, que querendo fazer de um tudo. Aí começou com essa história aí, dessa fórmula de lançamento, bicho. Até que um dia ele chegou pra mim e falou, bicho, você vai passar sua mensagem pro mundo, velho. Caraca, bicho. Pro mundo. Eu não consigo falar isso. E eu acreditei, velho. Eu acreditei. Falei, vai dar certo essa parada. Começaram as filmagens, né? Um turbilhão de coisas que eu nunca tinha visto na vida. E tivemos que abrir o carrinho. Abrimos o carrinho. E, para nossa surpresa, a gente não esperava. 100 alunos no primeiro dia, bicho. E foi muito gratificante, assim. E hoje, graças a Deus, o nosso primeiro produto, né, a gente já atingiu múltiplos 6 dígitos. Então, a gente está vivendo esse sonho, né? Esse sonho que é até difícil falar, porque hoje eu recebo mensagem de... Tem até um cara do Marrocos lá, bicho, que mandou mensagem pra mim no Facebook. Eu falei, caraca, tem embaixo no Marrocos, velho? Como assim, velho? E é engraçado, porque meu produto é todo em português. O cara marroquino mesmo comprou, não um brasileiro que mora lá. E é isso, o cara da França comprou, Marrocos, diversos países, né? Compraram meu curso, mesmo não sendo a língua deles, né? E por conta disso, o nosso produto está sendo dublado para outros países para a gente conseguir atingir essa demanda aí que a gente teve, né, com esse lançamento aí dos primeiros que a gente fez. Aquele cara lá atrás, em Recife, que estudava pra caramba com baixo de R$100, hoje está podendo transmitir informação e conhecimento para o mundo inteiro, né? Então, hoje não preciso nem pagar o baixo, na verdade. E eu, graças a Deus, peguei um patrocínio de umas maiores marcas do mundo. Eu vou para a NAMM, que é a maior feira de música do mundo, né? Em Los Angeles. Então, assim, não tenho palavras para descrever a transformação. Isso foi graças ao Fórmula Lançamento. O Érico Rocha aqui transformaram tudo na minha vida. E esse é só o começo. É só o começo. Show! A minha intenção aqui com vocês é passar a maior quantidade de sacadas que eu conseguir passar para vocês, no tempo que eu tenho. Opa, segura aí. Tinha um outro vídeo. Maior quantidade de sacadas, tá joia? Quem de vocês já me conhece, levanta o braço, só para eu entender. Show de bola. Quem vocês não me conhece, levanta o braço e está tudo bem. Legal. Eu vou pular algumas coisas que geralmente eu contaria minha história, e vocês, se vocês quiserem cada vez mais escutar a minha história, saber como é que eu cheguei na fórmula, como muita gente já me conhece, já faz o seguinte, entra aqui, ó, www.ericorocha.com.br/SDA. Tá joia? Lá eu vou dar um workshop. Isso é
Carta em cima da mesa, esse é o link de afiliado do Samuca, tá? Então, basicamente, se você fizer isso e acabar comprando forma, você ainda vai acabar ganhando bônus do Samuca. Vai acontecer por esse link. Mas eu gosto de jogar em cima da mesa. Tá tudo ok jogar tudo em cima da mesa aqui? Show de bola, vamos ser sinceros. Então é isso aí. Então lá você vai ver a história do Érico, mas aqui eu queria passar algumas coisas que eu não vou passar lá. Esse vai ser um workshop de 2 a 15 de maio, e eu queria passar a primeira sacada. 2 grandes momentos na minha vida onde eu tive muito salto de performance. Primeiro momento foi quando eu conheci a fórmula e apliquei. Teve um segundo momento. O segundo momento foi quando eu fui num evento ao vivo lá nos Estados Unidos e tive a chance de aplicar para um grupo de mastermind. Foi o segundo momento. E eu não apliquei. Fiz as contas, tá joia? Teve aplicação, não entreguei a aplicação, fiz as contas e a minha racionalidade era, cara, eu sou esperto, entendeu? Pensei, meu Deus, esse dinheiro eu invisto em anúncio e eu retorno muito mais dinheiro. E o meu plano estava indo muito bem. Acordei no outro dia, sentei na mesa, sentei na cadeira, estava com a minha esposa. Estava indo tudo bem até que minha esposa descobriu que eu não tinha aplicado. A Juliana. Quem aqui conhece a Juliana? Show de bola. Quem aqui segue o meu Snap? Quem aqui segue o meu Snap? A gente vai falar um pouco disso. Quem aqui quer saber por que eu estou começando o Snap? Ninguém, o pessoal quer mais fórmula. Tudo bem, sem Snap. Não. Tudo bem. E aí, o que acontece? Juliana virou para mim e falou assim, Érico, você vai lá aplicar. Você vai aplicar. Aí eu falei, não, Juliana, eu não vou. É uma decisão de negócios. Se eu investir isso em tráfego, eu vou ganhar muito mais dinheiro. Na época, eu tinha feito R$450 mil no mês. Desculpa, num ano, faz diferença. Tecnicamente diferente. E ela, não, você vai aplicar. Porque você não tá, você é o cara mais top da sua mesa. E você tem que andar com outros caras top. E, basicamente, ela falou para eu aplicar. E eu não sei ao certo se você tem esposa ou não, mas chega uma hora, eu não sei no casamento de vocês, no meu casamento eu não tenho muita escolha, não. Ela falou, você vai aplicar, se não... E você sabe que o homem tem suas prioridades. Nossa. Gente, essas piadas são o Bruno Romano. O Bruno Romano falou assim, cara, eu estou perguntando, como é que eu fico engraçado, porque ele acha que eu estou muito sério nos vídeos. Não, então, não, é sério, ela simplesmente falou, cara, você vai aplicar, e que você vai aplicar, eu apliquei. E é mais interessante disso, que no meu segundo ano, depois de participar de um grupo desse, meu faturamento, com o mesmo produto, subiu de 450K no ano, para isso aqui, ó, para 2,5, com o mesmo produto. Então, assim, eu considero isso um salto. Então, cadê a galera do Black? Levanta, por favor. Olha isso. Cadê? Show de bola, a galera do Black levantando. Olha, Caio Ferreira. Nossa, que loucura. Eu chego lá e eu tive a oportunidade de ter contato com a galera do Black. Continua levantado, galera. Vocês são demais, cara. Meu, Elias, Denis, Caio Ferreira, Glaucia Kids, meu... Que loucura. Caio Ferreira, esse cara é um monstro. Caio é um monstro mesmo, esse cara que eu via só na televisão, né? Eu imaginava que ele era... Porque, tipo assim, você vê... Primeira vez que eu vi o JP, eu vi por um vídeo, né? Aí imaginava aquele cara grande, né? Chega o JP, né? Aí eu pensei, puto, Caio também, né? Aí você chega lá e aquele cara o maior do mundo. Não, é incrível, gente. Eu queria só dizer que é rico isso. E vocês têm uma oportunidade na mão. Obrigado. Vamos dar uma salva de palmas pro Leque. Vocês têm essa oportunidade na mão, tá joia? De vocês aplicarem. Eu sei que vocês devem estar... eu só posso falar o que eu falaria para o meu filho. Isso funcionou para mim, vai e faz. Então, o que acontece? Vocês sabem um pouco da fórmula de lançamento. Então, como é que funciona a fórmula de lançamento? Eu vou tentar explicar de uma maneira diferente que eu explico no workshop para vocês entenderem. Depois vou passar algumas coisas que eu não passo, principalmente o que eu estou fazendo agora para esse lançamento. Tá joia? Então, o que acontece? Basicamente, quando a venda, ela faz 3 coisas muito bem. Audiência, puxar uma audiência muito grande. Autoridade, não é à toa que quem lança cada vez mais, os produtos ficam mais caros. Isso vem da autoridade. Tá joia? Audiência, autoridade e o 3, decisão. Faz o cara decidir. E decisão gera
Oxigênio, gera venda. Tá? Aí, para muita gente, isso é uma palavra proibida, vender, aquela coisa toda, mas venda é oxigênio, venda é dinheiro, e está tudo bem. E aí, o que acontece? Ela faz essas 3 coisas muito bem, mas como é que ela faz isso? Certo? Ela faz isso criando um atalho de decisão. Ninguém tem informação suficiente para decidir alguma coisa, gente. Não tem. Se vocês forem, é um turbilhão de informação que você tem que fazer para fazer uma decisão. Será que a fórmula de lançamento é bom ou não é? Muita gente não tem essa informação. Será que isso é bom ou não é? Qual que é o melhor restaurante de BH? Para quem não é daqui de BH, a gente não sabe disso. Então, o ser humano, ele não tem como processar tudo. Logo, ele procura atalhos para decidir essas coisas. Então, por exemplo, você está chegando em Barcelona em 2 cafés. 2 cafés, você não vem na cidade, você não tem informação suficiente para saber qual que é o café melhor. E aí você vê um café com muita fila, muita gente, o café vazio. Qual que você vai? Mesmo sem saber se aquilo é verdade ou não. Você vai com... Por quê? Porque isso... Então, a grande sacada é que você está constantemente procurando atalhos de decisão para decidir alguma coisa que você não tem informação suficiente para decidir. O tempo inteiro. Aqui você já fez milhares de decisões. Inclusive se aquela pessoa é confiável ou não. E aí, o que acontece? A fórmula de lançamento entende como esses atalhos são. Alguém mapeou esses atalhos. E ela orquestra e provê os atalhos, mostra os atalhos. A grande sacada que imagine que todas essas são as características do seu produto. Tudo isso, aquela coisa que ninguém está. Então, a fórmula de lançamento é como se fosse uma luz. E ela, para os seus prospectos, ela joga a luz no que você precisa ver naquele momento para fazer uma decisão. E ela faz isso através do que eu chamo de gatilhos mentais. Alguns gatilhos mentais que eu vou falar, autoridade. Está todo mundo careca de saber. Que a gente quer. E se a gente não sabe quem a gente vai procurar conselho, a gente procura um conselho de uma... Não importa o que você já fez na vida, já há muito mais tempo estudando aquilo. E o seu filho procura em você. Começa desde pequenininho. Então, autoridade. Segundo gatilho. Comunidade. A gente quer fazer alguma coisa que a comunidade está fazendo. Terceiro gatilho. Em inglês, esse vai ser diferente. Tá? Esse geralmente eu não ensino forma. Tá bom? Em inglês chama likability. Como é que chama isso em português? Me ajuda aí alguém. Semelhança, mas a afinidade é o fato de você gostar ou não da pessoa. Hã? Afinidade, show de bola. Quanto mais você gosta dessa pessoa, mais você tende a comprar o produto. Você já viu uma pessoa te dando uma oferta incrível, mas eu não quero comprar porque eu não gosto desse cara. Vocês estão sacando? Afinidade é importantíssimo. Outro gatilho. Prova social. O que todo mundo está fazendo, eu vou tender a fazer também, se eu não tiver informação suficiente para julgar. É o caso do café. E se a prova social for muito grande, mesmo quando eu vejo que a coisa está errada, eu vou ali mesmo. Porque eu acho que eu não entendi o que está errado. Fizeram um experimento. Muita gente colocou um monte de gente e davam um cartão para ele com três rabiscos. 1, 2 e 3. Assim, ó. 3 cartões, tá? Cada um com um rabisco desse jeito. Para muita gente. Só que estava todo mundo plantado, menos um cara. Só que ele não sabia que o resto estava todo mundo plantado. E aí o cara que estava examinando eles, fazendo o teste, falou assim, qual é o rabisco menor? O A, o B ou C? Aí, 50 pessoas levantavam o A, estavam plantados. Adivinha qual esse cara aqui levantava? O cara que era verdade? Ele levantava o A também, estatisticamente. E quanto mais pessoas levantavam a resposta errada, mais a probabilidade dele também levantar a resposta errada. Porque ele pensava, não é possível, deve ter alguma coisa que eu não estou entendendo. Vocês estão entendendo o quão forte é isso? E eles calcularam quanto pessoas precisavam disso. Então, precisava de mais de 4.
A partir de 4, ele não. 4 eu consigo segurar meu tranco aqui. A partir de 10, era estatisticamente muito difícil para qualquer ser humano entender isso. É o negócio da risada. Às vezes o Bruno Romano está lá fazendo um negócio, aí todo mundo riu da coisa. Quem já não viveu isso? Eu te conheço. Todo mundo riu da piada, você não entendeu, você riu do mesmo jeito. E você sabe quem você é. Você riu do mesmo jeito, porque você não queria passar por diferente. Isso é um atalho, isso é normal. Tá joia? Vários gatilhos muito fortes da prova social. Qual o outro gatilho muito forte? Prova. Eu apresentei uma prova aqui, não sei se sacaram. Apresentei uma prova, sim ou não? Sim, apresentei uma. Na verdade, duas. Na verdade, duas. Hoje, no Fórmula de Lançamento, a gente tem mais de 600. Então, para aqueles que acharam, mas eu não sou baixista, mas eu não sei nada de Instagram. Você está entendendo? E aqui, ó, na prova, por isso que tem a afinidade, eu vou falar com A, e na prova, se você for apresentar a prova, você vai apresentar um outro, vai combinar com outro gatilho, que é a similaridade. A prova vai funcionar mais ainda se aquela pessoa cuja prova aconteceu for similar a você. Então, isso funciona, gente, com criança. Eu aplico o gatilho mental o tempo inteiro com meu filho, eu tento, busco. Eu queria fazer o Noah pegar a onda. E para o menino que nunca pegou onda, né, a gente estava lá em Balneário, logo depois do Fórmula de Lançamento ao Vivo, queria que ele pegasse a ondinha, ele não queria. Para uma criança é aterrorizador, às vezes, subir numa prancha e jogar ela não sabe nadar e tal. Eu falei, vai, olha lá aquele surfista indo, como é que ele está feliz. O Noah olhava o surfista, olhava para a prancha, não. Aí não funcionava. Mas e tinha uma prova, não tinha? Ele não estava se divertindo? Só que a prova não era similar a ele. Até que passa uma criancinha, o pai dele joga ele e a criancinha tem. Olha aquela criancinha se divertindo. Aí funcionou. Então, eu não sei se vocês trabalham com muita prova. Prova é muito importante. Principalmente se você tiver cada vez mais com provas similares. Por isso que na fórmula de lançamento, cada vez mais a gente constrói provas, a gente mostra provas, é muito importante. Então, esses são alguns. E aqui, ó, cadê o Leandro? Leandro, não Ladeirinha, tem um outro Leandro que me perguntou do Snapchat. Está aí? Show de bola. Ele chegou para mim, Érico, o que você está fazendo com o Snapchat? Por que você está fazendo no Snapchat? Quem é que não sabe o que é o Snapchat? Show de bola, galera que sabe. A grande sacada é o seguinte, existe uma coisa que não importa, faz até o seu inimigo gostar de você. Isso é humano, tá? Isso é testado. Quanto mais alguém é exposto a uma mídia, mais a pessoa gosta dessa mídia. Não importa qual seja. Então, se a mídia é voz, né, Glaucia? Quanto mais ela escuta a sua voz, se ela não gostava, se ela escutar por muito tempo, ela passa a gostar. Se a sua cara, não importa qual é a sua cara, graças a Deus, ela começa a gostar da sua cara. E isso foi testado. Olha que louco, foi testado. Um cara louco em 1968 já sabia disso. Ele colocou um monte de caractere chinês lá, aquelas coisas assim, lá, japonês lá, tipo Denis Okada lá, fazendo aquela coisa lá, e falou para as pessoas, mentiu para as pessoas que aquilo eram adjetivos. Alguns eram positivos e alguns eram negativos. Porém, não eram aleatórios. E expunham eles, ficavam numa sala lá com eles, ficavam expondo os caracteres lá. E aí, gente, é tudo chinês, a pessoa não sabia. E no final, passavam um testezinho para eles e perguntavam qual que era positivo e qual que era negativo. Só que alguns dos caracteres, no processo, eles expunham mais e outros não. E o cara não tinha como saber, porque, enfim, não era a língua dele. Olha que louco! As pessoas falavam que os adjetivos positivos eram aquelas coisas aqueles que elas viam repetidamente. Vocês estão entendendo isso? E é por isso que a Coca-Cola
investe 1 zilhão de dinheiro para simplesmente colocar a foto dela no outdoor. Porque naturalmente o seu cérebro passa a gostar. Vocês estão entendendo? Snapchat. Então, quando eu publico um vídeo, ou publico um vídeo todo dia, para aquelas pessoas que veem todo dia, as pessoas que não gostam de mim, elas não conseguem ver todo dia. Porque se elas forem forçadas a ver todo dia, elas passam a gostar. Naturalmente, estatisticamente, passam a gostar. Então, quanto mais você publica, mais sua audiência vai gostar de você, vai gostar de você. Olha que e o Snapchat com isso? Tem um problema das pessoas gostarem de você. O problema é, e essa vai ser sacada, segura essa, lembra? Off-script total. O problema é o seguinte, quando você subir aqui, num palco desse, as pessoas vão fazer a seguinte pergunta sempre. Será que ele é real mesmo? Será que ele não está fazendo isso só para me vender? Vocês estão entendendo? Sempre. Será que ele é autêntico? Ou ela? Em qualquer processo. Seja o processo de sedução. Será que ele realmente gosta de mim? Será que ele é realmente autêntico? Será que ele é real? O tempo inteiro. Então a gente fala de objeção. Essa é uma objeção que vocês têm que declarar a guerra. E aí o que acontece? O Snapchat entrou e fez com que é o seguinte, é um monte de vídeo que você posta, Snapchat, que você não tem como editar. Pelo menos eu não sei. Talvez alguns de vocês saibam, mas é punk. Não tem como editar. E tem gente sorrindo. Tem sim, não. Não tem como. Você é punk editando aquilo. E como você não tem como editar, mostra quem você realmente é. Então, você fica autêntico. Então, das duas, uma. Isso, se as pessoas que te seguem no Snapchat, que estão ali te seguindo, porque o cara não é notificado, ele tem que ir lá, saber o seu nome, ele tem que passar por tem que aprender aquele aplicativo, PQP, demorou 2 dias para eu aprender aquele aplicativo. Meu Deus. E aí ela fica lá vendo você, e quando ela vê você, primeiro ela descobre um gatilho mental. É autêntico, esse é o Érico, ele não tem carro. Ele anda de bicicleta. Essa é a vida dele, é isso que ele come. E se vocês entrarem no meu Snapchat, isso é super legal. Quem aqui está me seguindo no Snapchat? Show de bola. Quem não tiver, Érico.Rocha, tá? Ó, segura essa. Segura essa. Antes da gente entrar aqui, a gente estava lá na sala dos palestrantes e o Samuel estava falando, Érico, como é que eu te apresento? Aí o Bruno Romano estava dando algumas dicas. Como é que isso está? Você vai saber exatamente o que aconteceu antes. O backstage disso. Se vocês olharem e entrarem lá, é isso que vocês vão saber. E vocês vão saber exatamente o que vai acontecer aí. Depois. Vocês vão saber exatamente o que eu faço. Vocês estão entendendo? Isso vai atiçar isso aqui. E a autenticidade. E eu não trocaria hoje... Hoje, 4.000 pessoas, quando eu olhei agora um pouco antes do Bruno, 4.000 pessoas me seguem no Snapchat. Todo dia. Às vezes 3.600, às vezes 4.1, flutua, no mínimo, no máximo. Eu não trocaria essas pessoas por 100.000 fãs no Facebook. Se o Zuckerberg falou assim, velho, aí, passa aí os seus 4.000 fãs do Snapchat que eu te dou 100.000 fãs no Facebook. Eu não trocaria. Agora, se ele chegasse para mim, Érico, está aqui 1 milhão de fãs, você trocaria pelos 4.000 fãs do Facebook? Trocaria. Aí eu trocaria. 1 milhão é muita coisa, né, meu? E aí, está funcionando? Tá, beleza, show de bola. Ele está me ajudando. Eu trocaria, assim. Não, a grande sacada é isso. Gente, e por que eu não trocaria? Voltando. Porque essa galera é muito engajada. Não existe, eu nunca vi nada engajado desse tempo. Quem pegou que eu entrei... Olha que louco, depois a gente vai falar de audiência. Quem viu que o meu podcast é o número 1... Opa, Apple não tem isso aqui. Podcast. É o número 1 da Apple hoje. Quem sabe disso? Quem quer descobrir como é que eu cheguei lá? Quem está dormindo?
falar como é que eu cheguei lá, gente. Eu cheguei lá sem disparar um e-mail. Tá bom? Quando eu cheguei, eu não disparei nenhum e-mail. E o e-mail é num jogo de xadrez igual a rainha. É a peça mais poderosa. Nada bate o e-mail ainda. Ainda, na minha opinião. Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada, nada, nada. Mas eu queria saber como é que eu chegaria sem e-mail. E aí eu perguntei para o Ivan Quirino como é que chegava, como é que era o ranking. E ele falou, cara, é mais ou menos assim. Érico, é assim, cara. Você tem que ter muito download, muito review. Acho que download e review, ele falou isso. Isso num prazo de 24 horas. Mais ou menos assim. Então, quantos downloads você tem e quantas reviews você tem, certo? E conseguir review no iTunes é trampo, cara. É trampo. É mais fácil vender 1000 fórmulas do que conseguir 40 reviews no iTunes. Eu não sei por quê. Pergunto por quê. Dos mistérios da fé. E aí, o que aconteceu? Como é que eu fiz para conseguir muito download? E eu queria puxar um movimento de ranking sem fazer isso. Então, vocês querem uma dica muito massa? O dia que vocês lançarem um podcast, lembra disso, tá? E como eu sabia das regras, eu fui jogar a regra. Então, a regra número 1 é, antes de lançar o meu podcast, como é download, eu subi 7 episódios no primeiro dia. Por que ia acontecer? Quando eu ia puxar e fazer... Isso aqui faz a diferença entre o top 1 e o top 10, tá? Por que acontece? Eu sabia que eu ia puxar gente para... Epa, chegou no podcast do Érico. E eu sabia que a probabilidade das pessoas fazerem muito mais download se tivessem mais lá. Vocês estão entendendo? Foi orquestrado. Então, o dia que vocês quiserem puxar, e vocês querem saber como eu posso puxar artificialmente o meu podcast se eu estiver perdendo posição? Esse é um sim do segredo da audiência, como é que é? É legal, só para acordar, galera. Então, o que acontece? Se você só pensar numa variável de download, um dia que eu estiver caindo, sei lá, o GVCache resolve me passar, eu pego no dia seguinte e coloco o quê? Ao invés de um episódio, eu coloco 14. Mas vai com calma. Então, eu posso mexer com isso. Érico, como é que eu vou criar isso? Quem quer saber como é que eu crio meu conteúdo nessa quantidade? Show de bola. Me lembra de não sair daqui sem explicar, mas eu não vou explicar agora, porque senão a gente vai perder. Então, primeiro foi isso aqui. E a segunda coisa era review. E review, o cara, para dar um review, ele tinha que estar no celular. E eu sabia que eu tinha que fazer no celular. Quem foi as pessoas que me levaram para o top 1? Snapchat. Gente, obrigado. É de verdade. Eu cheguei no Snapchat, botei uma foto e falei assim, gente, se vocês quiserem fazer diferença para mim, vai lá e deixa um review, me deixa muito feliz. E chega lá e coloca um review com a palavra top, só para saber que veio do Snapchat. De alguma forma ou de outra é legal você me disse, alguma coisa está funcionando na outra. Eles foram lá e bum. E bum! Às vezes é 40 reviews, não precisa muito, tá? 40 reviews. E a mistura disso com aquilo, versus o que eu acredito que tem alguma coisa talvez de retenção, não tenho a menor noção, só consigo saber dessas duas variáveis. Me levou ao top 1. Aí, como é que eu me mantive no top 1 até agora, pelo menos? Ainda estou? Sei lá, tomara. Eu ficava no meio da palestra, pelo amor de Deus, Nerdcast. Cara, os número 2 do iTunes palestraram aqui, puta, perdi a chance, né? A única chance da vida de tirar um print screen. Nerd, tudo bom, cara? E fazer isso. Porque são 2 os caras, né? Não, brincadeira. Eu amo o podcast deles. Mas como é que é? A gente, no ranking, a gente não tem que ser melhor, muito melhor que alguém. A gente, num processo de ranking, a gente tem que ser só um pouquinho melhor, certo? Então, eu sei que eles não publicam diariamente, acho. Então, eu comecei toda sexta-feira. E não tem nada a ver esse negócio de ranking. Para mim, para eles não é, nesse momento, mas para mim é. Porque, ao chegar ao top 1 do ranking, o que acontece? Acontece um monte de coisa legal. Expliquei bem? É super legal. Não, você começa a receber ligação de parceiro, você começa a receber ligação de todos os editores do mundo querendo publicar seu livro, você começa a receber ligações daquelas pessoas... Até hoje, eu sempre tenho um primo que não acredita no que eu faço. É meio louco isso. Você começa a receber ligação do seu colega de faculdade, que você não via há 16 anos. Cara, é isso que você está fazendo, agora eu entendi. É meio louco isso. Então, acontece, isso aí é posicionamento, tá? Então o que acontece? Então, ranking, talvez você não precise, mas quando você está,
ajuda um monte de outras coisas. Posicionamento, aquela coisa toda. Sinceramente, eu esqueci o que eu ia falar agora. Alguém pode me lembrar? Snapchat. E aí, o que aconteceu? A galera do Snapchat foi lá. Então, foi um live no Face e um pedido no Snapchat. E por quê? Porque eu sabia que a galera já estava no celular. E aí, é exatamente isso. Então, o Snapchat é o poder total. E aí, depois, o que você faz? Conteúdo. Isso é tudo, gente. Vamos dizer assim, é o chantilly em volta do bolo. O conteúdo é o bolo. Não adianta nada você colocar chantilly em bolo de lama. Não funciona. Tá? Pergunta como é que eu sei disso. Funciona. Então, a grande sacada é isso. E, de tudo que eu já fiz na minha vida, eu nunca consegui tanta exposição sem mandar um e-mail. E agora eu mandei. Entendeu? Por quê? Por que eu mandei um e-mail? Vocês querem saber? Oi? Show de bola. Alguém sabe? Para me manter em primeiro, talvez, mas não foi essa a intenção, não. Eu me mandei um e-mail para... Oi? Testar. Olha só, a grande sacada, gente, é que você tem tudo de bom e tudo de ruim. O Snapchat mostra as duas coisas, mas quando você vai mostrar no e-mail, você vai mostrar tudo de bom. Esse é o seu objetivo. As mulheres fazem isso quando elas vão seduzir um homem. Elas vão mostrar tudo de bom delas. Elas vão jogar à luz, a maquiagem faz com que você veja mais o que é bonito e esconder o que não é bonito, ou o que não é ideal. É o processo disso. E no processo de lançamento, o que você faz? Você joga, você tem um spotlight, você vai jogando. Onde eu joguei o spotlight? No primeiro 1. No número 1. Então, eu comuniquei para as pessoas, cheguei ao número 1. Para aquelas pessoas que ainda não sabiam. Então, algumas pessoas, por eco, se inscreveram. Mas, em todo momento, você tem que estar pensando onde você vai direcionar o seu spotlight. Como é que chama spotlight? Holofote. Onde você está... Um lançador, ele está constantemente... E, claro, eu consegui mais isso, mais aquilo, mas é isso. Então, foi um jogo de posicionamento. Falar para as pessoas, olha, cara, que bom, vamos comemorar, eu cheguei em top 1. Isso, para muita gente, ajuda, inclusive para os meus colegas de faculdade. Que não acreditavam. Que riram de mim. Não, então é isso. Então, essa é a grande sacada. Se você... Agora, muita gente me pergunta, sabe qual foi... Eu vim aqui falar de fórmula de lançamento, e sabe qual foi a maior pergunta que me fizeram? O tempo inteiro. Alguns de vocês sabem que eu estou publicando 360... Estou num desafio de publicação de 365 vídeos. Eu posto um vídeo novo por dia, todo santo dia. Faça chuva, faça sol. E a maioria das pessoas me perguntaram, Érico, como é que você faz isso? A primeira coisa que eu vou falar para vocês, e eu vou dividir aqui com vocês, a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte. Eu comecei a fazer isso por causa do meu filho. Muito tempo atrás, 2 anos mais ou menos, eu comecei a publicar um vídeo por dia para deixar de legado para ele. Fiz 120 dias e parei de fazer, certo? E aí, o que aconteceu? Veio a força do grupo. Estava esquiando, quem estava me seguindo no Snapchat vendo eu esquiando? Achei legal, estava no meio da montanha, quem viu, viu isso ao vivo. Estava lá no meio da montanha e falei assim, cara, eu sinto, e eu estava a fim de fazer um vídeo, falei, mas eu não vou fazer, sabe? Quando você não tem que fazer, sabe? E a minha esposa falou assim, quando você tinha que fazer um desafio, você fazia. Você vê que por trás do grande homem, é minha esposa empurrando o tempo inteiro. Mas eu não vou falar da carta, igual o Henrique, da carta que ela mandei para ela, como é que é? Aparentemente rolou uma carta aqui, como é que foi isso? Recebeu uma carta da mulher. Então, tá bom. Sem cartas. Mas, enfim. E aí, o que aconteceu? Ela falou assim, quando você tinha um desafio, uma coisa mais forte, você fazia. E eu lembrei, é verdade. Quer saber de uma coisa? Eu era mais feliz também. A gente, às vezes, fica hesitando fazer o que a gente foi feito para fazer. Né? E eu falei, beleza. Aí eu mando um WhatsApp para o meu grupo, né, de Mastermind. E eu falei, cara, pessoal, se eu fizesse isso, quem faria comigo? E eu jurava que eu queria que ninguém falasse. Nada. Mas, coincidentemente, 1 turbilhão de pessoas. Eu vou fazer. Aí não tinha como. E aí, então, como é que você produz 365 dias de conteúdo? Primeiro, você compromete. Eu comprometi a fazer isso. Depois, eu comprometi com esse grupo, né? E eu sabia que eu sou safado. Eu sou um safadão, entendeu? Eu gosto de safadão mesmo. Wesley Safadão. Não sou Murilo Gano, Wesley Safadão, mas eu sou safadão. Eu sei que eu vou tentar me passar a perna. Me conheço. 38 anos vivendo junto. Então, o que aconteceu?
eu cheguei e comprometi com um grupo maior, e mandei um vídeo para todo mundo do meu canal, e falei, gente, é isso que eu vou fazer, vocês têm minha palavra. E se eu não fizer, eu sou um homem sem? Nessa hora, eu queimei minha ponte. E aconteceu uma coisa mais estranha da minha vida. Toda a resistência que eu tinha para fazer os meus conteúdos foram para o saco, porque eu não tinha mais volta. Eu tinha que fazer. A partir daí, a criatividade... Antes eu tinha um parto, eu sofria um parto, eu vi o parto da minha esposa, eu vi aquilo acontecer. Inclusive, ela escolheu fazer um parto normal, ela é adepta do parto normal, e é uma mentira nos filmes que no parto normal é... Arrebentou a bolsa, vamos para o hospital rápido, vamos. Aí fica assim e tal, chega lá, bum. Não, cara, é 36 horas, meu irmão. O tempo inteiro. Inclusive, foi no dia 1º de abril, no dia 3 de abril nasceu Noah. Dia 1º de abril ela liga para mim, eu estava fora. Érico! Meu, tá nascendo, vem eu, não. Ela, 1º de abril. Eu falei, porra, tá. Não contente com isso, ela posta no Facebook, nasceu. Todo mundo, parabéns e tal, não tinha nascido nada. Meu Deus, cara, que loucura. Mas enfim, então eu vi um parto. E era um parto para mim produzir 2 vídeos por dia. Agora eu produzo 2, por semana. Era um parto. Quando o comprometimento está ali e não tem mais volta, a minha possibilidade criativa aumentou. Hoje eu estou mais feliz de fazer meus vídeos. Eu produzo por volta de 2 ou 3 por dia. E hoje eu estou mais ou menos 25 vídeos à frente. E sabe qual foi o efeito disso? Então, olha que louco. As assinaturas do meu canal estão crescendo bastante, muito. Assinatura, gente. O que é assinatura? Não, visualizações estão crescendo também, de 500, está indo para meio, 550, se você está me seguindo, você está vendo. Mas as assinaturas, as pessoas que estão comigo ali, aquilo que o Jovem Nerd falou, que você quer o público que está com você, sabe, aquela coisa certa, estão crescendo muito. E aí eu pego e falo assim, deixa eu tirar o áudio e colocar no Snapchat. Desculpa, Snapchat não, podcast. Colocar o áudio. E eu queria lançar o meu podcast faz 3 meses. Inclusive, nos meus vídeos eu falo 3 e mostro 1, mostro 2, mas aqui 3 meses. E eu lancei, não. Por quê? Porque eu procrastino também. Pra caramba. Eu ouço os outros podcasts e falo, o meu não vai ser bom desse jeito. Quem aqui tem o mesmo sentimento? Nunca vai ser. Nunca. Desencana. E quando ficar muito bom, você vai ter um outro cara que vai ter menos. E aí eu pensei, nossa, eu já procrastinei, deixa eu usar. Aqui eu não faço tatuagem, mas nessa negócio aqui está escrito, progresso é melhor que perfeição. Porque se eu fizesse tatuagem, eu tatuava. Oi? Essa aí também está escrito. Legal. Então, é uma espécie de tatuagem isso. Tá? E aí, então, eu falei, se esse é o que eu prego, por que eu não faço? Entro e depois melhoro. E faço contínuo. E aí eu entrei, gente. E aí foi o que foi. Quando eu decidi entrar, entrei, aí eu coloquei esse negócio do download, e chegou a top 1. E agora, que louco isso. Quando você entra e tem resultado, você fica pilhado. Quando você vê, não vê. Eu não sei quando eu vou parar de fazer podcast por causa disso. Você está entendendo? E agora já está acontecendo. Então, o que acontece? Vocês podem ter uma chance, está tendo uma chance muito alta de estar. Vamos lá, quem me ajuda com a expressão over-engineering? Quem sabe o que é isso em português? Super arquitetando o momento certo, por fazer um processo tão perfeito para lançar, que o vou cunhar esse termo aqui, over-engineer, o ato de você fazer uma coisa mais complexa do que ela precisa para funcionar. Nossa, esse fato de over-engineering pode estar potencialmente atrasando o seu sucesso. Eu estava atrás de lançar o podcast perfeito. Por quê? Porque eu estava comparando os podcasts dos outros com os meus. E aí eu comecei com alguma coisa, não quer dizer que vai ficar daquele jeito, mas eu comecei com alguma coisa, e agora, vocês estão entendendo que eu estava conversando com o Flávio Augusto
2 dias atrás, eu falei 2 dias e mostrei 3, né? Mas é mais ou menos isso. Acontece no vídeo direto, se vocês forem perceber. Eu não sei contar, não sei falar inglês, é meio louco isso. A grande sacada é a seguinte, eu estava falando porque a gente fez um evento social de doação para geração de valor, quem estava no Fórmula de Lançamento, quem estava lá? Quem estava lá, a gente orquestrou, a gente levantou 900, eu não sei se é 940 ou 970 mil reais de doação para escolas, para reforma de escolas. E a gente doou esse dinheiro, deu na mão do Flávio, e por isso a gente estava fazendo um evento com os doadores. E aí eu perguntei para ele, cara, quantos downloads você tem? E ele falou para mim, Érico, olha, nos últimos 2 meses e meio, eu não sei porque que ele colocou 2 meses e meio, eu tenho 3 milhões de downloads. São 3 milhões de pessoas consumindo aquilo. Então, assim, as chances são que, se vocês são como eu, muitos de vocês estão fazendo um fenômeno que chama de over-engineering, preparando demais, tentando a perfeição demais antes de lançar. Pode estar acontecendo com vocês, se vocês são como eu. Isso vai atrasar o sucesso de vocês. Agora é o seguinte, feito é melhor que perfeito. Se você tiver a chance de ter um ou outro, se tiver que escolher, escolhe feito. Progresso é melhor que perfeição, sempre vai ser. Mas não quer dizer que você vai estagnar. E agora eu vou te falar, a grande sacada é que a gente está na audiência. A gente sabe que a fórmula de lançamento é mais ou menos assim. Eu vou falar como é que isso tudo se encaixa. Então, a gente tem um vídeo aqui, né, o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, certo? E uma crescente de desejo de compra. Nada que eu conheço no mercado faz a pessoa decidir no final desse processo tão eficientemente. Vocês provavelmente não estariam sentados aqui se fosse isso. Como é que eu sei disso? Porque o Samuel Pereira usa a fórmula de lançamento. Muito bem. Então, esse processo aqui funciona muito bem. E se você quiser entender esse processo melhor, você vai ter que ir no workshop. Eu não vou investir necessariamente o tempo aqui. Mas a grande sacada que acontece é uma outra coisa, um outro fenômeno. Quando você tem pouco, muito pouco, e faz um lançamento, esse pouco é amplificado. Mais ou menos assim. E daquele boom, é normal isso. Se eu mostrar no meu canal do YouTube, você vai ver. Só que ele nunca volta, depois do boom, para o tamanho original. Ele volta para um tamanho maior. Então, você dá aquela explosão e você volta num tamanho maior. É meio louco isso. Por que isso acontece? Porque uma vez que você vira uma autoridade para muita gente, você não desvira para aquelas pessoas. Não desvira. E a lista que é criada, a audiência, muita gente fala audiência, e lista fica. E lista é poder. Porque você pode direcionar uma quantidade incrível de pessoas que têm um relacionamento com você para uma determinada finalidade. Faz sentido, sim ou não? Sim. Show de bola, estão vindo. Então, o que acontece? Só que, com a evolução dos lançamentos, a gente descobriu uma outra coisa. E aqui tem gatilhos mentais infinitos, né? Eu uso por volta de 23 gatilho mental, mas eu sempre termino com um gatilho mental forte. Tá? E essa aqui que vocês têm que saber. Escassez. No final, as coisas abrem e as coisas fecham. Esse gatilho eu não uso no meu podcast. A maioria das vezes, eu não uso em lugar nenhum. Eu guardo esse gatilho para o grande finale. É muito poderoso. As pessoas querem o que elas têm? Menos. Que há menos. Isso é normal. Isso é humano. E eu guardo esse gatilho para o grande finale. Porque esse gatilho vai fazer as pessoas decidirem. Vai fazer as pessoas decidirem. Em tudo na vida. Tem um amigo meu, que ele é médico, ele estava apaixonado por a atual esposa dele. E ela nunca deu, assim, nunca teve uma decisão. E aí chegou uma hora que ele falou assim, beleza, olha, eu te amo, você é a pessoa da minha vida, mas essa é a última ligação que eu vou fazer, porque eu corro atrás de você a vida inteira, e você não quer. Então, a partir de agora, você quer ficar comigo? Sim, senão, eu vou tocar minha vida. É engraçado isso. E ela decidiu por ele. E rolou. Então, gatilho mental sem saber. Gatilho mental da escassez é muito forte. Os outros gatilhos mentais também são fortes, mas aqui é a tacada final. Chega uma hora que você tem que falar, gente, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Chegou a hora da decisão e está tudo bem. De um lado, do outro. Mas ninguém vai ficar no talvez. Esse gatilho, tira o talvez da jogada. Não existe talvez. Porque o cara fica no talvez e ele já decidiu para o não. Vocês estão entendendo? Então você forçou. Acabou.
E aí vem a integridade. E aí a grande sacada que amplificou grandes lançamentos, inclusive as pessoas falam, Érico, você fez um grande lançamento. O meu lançamento foi batido. Eu não sou mais o recordista. Um aluno meu bateu o meu recorde. Vocês estão entendendo? Eu sou o segundo maior lançamento do Brasil. Um aluno meu bateu o meu recorde. O que foi que aconteceu? Esse é um efeito trampolim. A gente sabia que em lançamentos, quanto mais você botava aqui, você vinha, explodia e voltava aqui. Então alguém pensou e falou o seguinte, nossa, se eu, vou até mudar o quadro, se eu botar mais, em teoria, chances são, pela lógica, vai sair mais. Então, em vez de eu ir para aquele e entrar aqui, vocês estão entendendo? Aquilo vai amplificar gatilhos mentais e vai voltar aqui. Aí vem a era dos grandes lançamentos. E aí que pensou diferente. Olha só, essa era uma suposição. Se eu botar muita coisa, eu tenho uma chance de voltar mais. E aí pensou, mas olha, não é só o que eu boto aqui, mas como eu boto. Certo? Não posso colocar qualquer pessoa. Eu tenho que colocar o jeito. E essa sequência de lançamento aqui é muito poderosa. Então, por que eu não faço um lançamento dentro do lançamento? Tem gente que entendeu, tem gente que não. O final do último lançamento, aqui, ele começa com um evento, né? É um evento, e aqui é uma venda. São vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, um workshop, e é uma venda, certo? Por que eu não lanço esse evento aqui? Eu crio um lançamento onde o ponto final do lançamento é um outro lançamento. Então, eu amplificava a coisa. Então, criou-se, e a grande sacada é que aqui tem vídeos, né? Repleto de gatilhos mentais. A gente já passou por isso, alguns gatilhos mentais. XY menos o gatilho mental da escassez, que é feito aqui. O que acontece? Eu vou criar uma pancada de vídeos, quase que num processo grande, enquanto eu não estou lançando, que vão direcionar as pessoas para onde? Para esse cara aqui. Vão criar uma expectativa muito grande para esse cara aqui. E como são muitos vídeos, eu tenho tempo suficiente para inserir todos os gatilhos. O tempo inteiro. Então, o processo criou-se a gente chamava o processo que vem antes do lançamento de um pré-lançamento. E esse pré-lançamento ficou eterno. E foi vídeo. Vídeo. Vídeo, 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 vídeo. Você tem a chance de fazer. E no meu caso, eu estou fazendo um pré-lançamento eterno. Está criando-se um paredão de vídeos. Onde qual a chamada para a ação que eu estou fazendo para eles? No dia 2 de maio, ao dia 15 de maio, vai acontecer o 7º workshop da fórmula de lançamento. Alguém sabe qual que é o gatilho? Acho que eu tinha alguma coisa, mas enfim, vamos lá, eu não quero me perder. O que acontece? E aí eu estou criando isso para um negócio. E aí, hoje, nesse exato momento, eu olhei aqui um pouco antes, 71 mil pessoas já cadastraram para assistir o meu lançamento. Antes do meu lançamento. Não só se cadastraram, mas eu crio relacionamento, tá todos os gatilhos mentais. Se você olhar nos comentários dos meus vídeos, você vai ver, estou ansioso para o workshop. Vocês estão entendendo? Elas estão ansiosas. E mais interessante disso tudo, eu tenho a oportunidade aqui de colocar todos os gatilhos. Como é que eu faço isso? Tecnicamente, vamos para a prática aqui? Eu publico um vídeo no YouTube, certo? E agora eu me comprometi, eu tirei e joguei, como é que é? Você joga o chapéu do outro lado do muro, então não tem como sair mais. Você viu que é arquitetado? Eu não tenho como sair. Eu me comprometi a fazer um PPL eterno por 365 dias.
Eu não tenho, porque senão eu vou perder o que eu tenho. É a primeira coisa que vocês têm que fazer, tirar a parte técnica da coisa. Eu sou pago, vocês não são pagos para editar vídeo. Se você estiver editando vídeo ainda, a primeira coisa que você deve fazer, se você não tem dinheiro para contratar um editor, a primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro dinheiro que você ganhar, antes de, sei lá, dar comida para o seu filho, você contrata um editor. Porque você tem que sair disso, gente. Senão você vai bloquear criativamente. É de verdade. Isso vai subir no YouTube. E aqui é o meu front stage. É o meu palco. E no front stage eu controlo o holofote. Certo? Eu controlo ele. Eu controlo onde eu jogo a luz, em qual gatilho que eu jogo a luz, o que eu quero exemplificar. E aí, do YouTube, isso é distribuído para o Facebook. Nunca distribua o link do YouTube, suba o vídeo no YouTube, no Facebook. Certo? A gente podia até falar como é que a gente faz para amplificar isso aqui mais, mas, enfim. Ele vira um podcast e vira um blog. Um blog post. Certo? Bum! Está acontecendo. Aqui o cara fica familiarizado. Algumas pessoas consomem quando não podem estar na internet, sei lá, no tempo morto delas, automaticamente. Quem assina o podcast, a sacada já desce automaticamente. Então, você já está no carro, já está lá, entendeu? Não precisa baixar, não precisa ficar esperando, sabe? É muito cômodo. E aí, o que acontece? No blog, é para ela, na maioria das vezes, pesquisar. Então, você deixa alguma coisa para o cara pesquisar no Google, aquela coisa toda. E aqui no Face, e eu impulsiono essas coisas para os meus fãs, basicamente. Eu mostro para os meus fãs. Nova sacada, estou impulsionando, e cada um deles estão consumindo a minha sacada onde eles sempre estão consumindo. No final delas tem uma chamada para ação, e essa chamada para ação varia. Às vezes é para o workshop, às vezes é para o Snapchat, e aqui eu promovo de uma audiência ir para outro lugar. Eu falo para a galera do podcast que tem um YouTube, eu falo para o YouTube que tem um podcast. Faz sentido? E por que eu faço isso? Resiliência. Se der zica com alguma coisa, se o podcast falar, Érico, não pode mais falar de empreendedorismo, paciência. Gente, quando você publica numa plataforma alheia, você está construindo uma casa num terreno alugado. Quem dita as regras do terreno é eles. E eles são legais, mas pode modificar. E a modificação pode ser boa para você. Tem umas modificações, né, Juliana, que são boas para você, e às vezes não. A única coisa que eu sei é que não é o meu controle. Então, eu jogo de um lado para o outro, de um lado para o outro. E aí, esse é o meu front stage. E aqui eu vejo. E ainda, de cara, eu falo para ele que existe um backstage. Como é que chama backstage em português? Existe tradução? Bastidor, coxia, obrigado. E eu falo isso. Se você quiser saber como é que eu realmente sou, exatamente como é, sem editar, porque eu não consigo fazer isso, tá lá, vai lá. O meu backstage está aberto. Se vocês quiserem saber exatamente como é que eu saio daqui, com quem que eu vou fazer, com, sei lá,
o comando estava me imitando Michel Teló para a galera dele, aquela coisa toda, como é que eles... Vocês estão entendendo? É o que vai acontecer, o que eu vou fazer hoje à noite, onde eu vou estar. É mais ou menos assim, tá bom? O que eu faço, o que eu não faço, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu como. Quer saber o Érico de verdade? É o backstage, né? A gente sabe muito bem, quem é casado sabe muito bem disso, a diferença de front stage e backstage. Duas coisas completamente diferentes. Mas quando você vai casar com uma pessoa, você não casa sem saber o back. Casava antes, mas hoje em dia é difícil. Você tem que ser um herói. Geralmente você sabe muito bem do que você está fazendo, né? Então você tem o front e no back. E aí o que acontece? Eu não só estou criando, estou posicionando 75, 71 mil pessoas para entrar naquele workshop. Eu estou usando as exatas técnicas que eu usava na fórmula de lançamento, só que de uma maneira muito maior. Isso aqui amplifica muito o resultado de um lançamento. Como é que eu sei disso, se eu nunca fiz? É a primeira vez que eu faço. É a grande sacada de você participar de um grupo, né? Como o Black. Porque algumas pessoas sempre fazem alguma coisa primeiro que você. E você vê isso. Então, assim, eu estou indo aqui e é exatamente isso que eu estou fazendo. Então, é exatamente assim que eu estou construindo a minha audiência. E eu acredito que esse vai ser o grande diferencial dos futuros lançamentos. E o mais interessante, que isso aqui me força a ser quem eu sou todo dia. Não me força, porque eu escolhi. Não sei se vocês entenderam. É que nem casamento, você não está forçado ali, você escolheu aquilo. Você fez uma decisão, escolheu. Eu escolhi, é uma escolha minha. Foi os votos que eu fiz. Mas agora eu tenho um sistema que me faz. Então, todo dia, como diria o Gabriel Goff, quem aqui conhece o Gabriel Goff? Show de bola. Uma das coisas que mais fixou na cabeça dele, de um campeão, é que ele não trata o dia de um grande campeonato diferente. Ele é o que ele é, ele se prepara, ele come o que ele come, ele acorda como ele acorda, ele bebe o que ele bebe, não bebe o que ele não bebe, e abre aspas, every fucking day. Não é diferente para ele. Então, o Érico é every fucking day daquele jeito. Vocês estão entendendo? Isso me coloca um framework para eu ser daquele jeito. Isso me deixa mais feliz. E sabe por que me deixa mais feliz? Porque, lembra por que eu faço o que eu faço? Eu não preciso mais trabalhar, de verdade. Não preciso mesmo. Não preciso mais trabalhar, de verdade. Hoje o que eu ganho, enfim, vocês viram quanto eu ganhava num banco de investimento? Eu já ganhava 86 mil por mês. Se você traduzir para hoje. Eu acho que quando você traduzia na época era 60 mil. Aí o cara virou para mim e falou assim, Érico, mas quando é 515 mil libras, agora a libra está cara, não é 86 mil não, é 60 mil por mês. Eu falei, era muito mesmo assim. Para salário. Então, assim, eu vim de um background onde eu já tinha dinheiro. Então, hoje, o que eu busco? Realização. Quando eu trabalhava no banco, eu não me comprometia a gravar 365 vídeos, um por dia. A postar isso. Vocês estão entendendo? Começa a ser missão. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que eu falei só para algumas pessoas. Eu cogito a possibilidade de fazer um voto vitalício para isso. De não parar de gravar nunca mais. Eu cogito a possibilidade de fazer isso para o resto da minha vida. De nunca mais parar de gravar um vídeo por dia. Eu cogito essa possibilidade. De fazer um voto do mesmo jeito que um padre faz um voto vitalício para alguma coisa, ou do mesmo jeito que o casamento é para a maioria das pessoas. Eu cogito essa possibilidade. E sabe por quê que eu cogito? Porque eu descobri que tem alguma coisa que me alimenta muito. Muito mesmo. E é mais que o dinheiro que eu ganhava no banco. Sabe? E tem muito a ver com um vídeo que eu vou passar agora aqui para vocês. Você pode soltar um vídeo para mim?
Meu nome é Flávio Nepe, eu sou empresário. Em 2003, depois de eu ter quebrado pela segunda vez, eu comecei a trabalhar com compra e venda de saldo excedente da indústria têxtil. Eu comprava linha, tecido, máquina, aviamento, tudo que não servia mais para a indústria têxtil, eu comprava e revendia no Brás. Foi nessa época que eu e minha esposa, que é arquiteta e ela é apaixonada por artesanato, a gente desenvolveu um produto, um tapete revolucionário. A partir daí, as vendas decolaram, a gente foi para as melhores lojas de alta decoração do país, nos melhores cenários de televisão, na casa de artistas, até que no ano de 2008, o dólar muito baixo, teve uma invasão de tapetes importados e ficou muito difícil para a gente. A gente começou a perder mercado e as vendas despencaram e a gente começou a ficar numa situação bastante difícil. Aí, para tentar solucionar essa situação, eu fui assumindo mais dívidas, fizemos diversos empréstimos e a situação foi se agravando, ao ponto de a gente chegar ao início de 2014 devendo mais de R$500 milhões. Aí eu comecei a entrar em pânico. Eu com 45 anos, eu falei, caramba, eu vou quebrar de novo. Com uma filha de 5 anos de idade, eu vi todo o meu sonho, tudo que a gente construiu, indo água abaixo. Eu sentia que a qualquer hora eu poderia ter um infarto, de tão nervoso e estresse que eu estava passando. Um dia que cheguei em casa, eu chorava muito. Porque a situação estava muito difícil. Mas aí eu comecei a procurar, estava sem dormir, passava noites acordado e comecei a procurar sobre marketing digital. E uma dessas vezes eu caí num vídeo que era do Érico Rocha, que ele falava sobre explodir a ponte e que feito é melhor que perfeito. Aquilo foi perfeito para mim. Eu falei, era tudo que eu precisava ouvir naquele momento. Aí eu comprei o form de lançamento e mergulhei de cabeça. Eu ficava o dia inteiro, de madrugada, só assistindo os vídeos do Fórmula, fazendo anotação e já marquei a data do lançamento. Mesmo sem saber nada, sem saber de ferramenta, sem saber de e-mail marketing, não sabia de nada. Ele falou para fazer isso e eu fiz. E aí eu corri atrás. Até que a gente chegou no dia da abertura do carrinho, que logo nas primeiras horas a gente tinha vendido R$15 mil. De início eu falei, nossa, é muito pouco, né? Vendeu R$15 mil para tudo isso que eu fiz. Mas começou a chegar gente na empresa sem parar. Começou a chegar gente que queria conhecer o tapete. Aí o lançamento deslanchou e a gente conseguiu fazer mais de 6 dígitos de faturamento em 7 dias. Foi uma emoção muito grande, né? Porque a gente está numa situação bastante difícil e em 7 dias a gente conseguiu vender mais de 300 tapetes. E eu falei, agora não vou quebrar mais, né? Depois do primeiro lançamento, a gente conseguiu tomar um fôlego, né? E eu comecei a elaborar o nosso próximo lançamento. Aí um dia eu tive a grande sacada de ensinar as pessoas a fabricarem os tapetes Medusa. E minha página de Facebook não tinha nenhuma curtida, a gente foi para 82 mil curtidas. E nesse lançamento a gente fez 6 dígitos de faturamento no primeiro dia. Esse lançamento deu múltiplos de 6 dígitos de faturamento. Eu consegui sanar todas as minhas dívidas, acabamos de adquirir maquinário de impressão digital pesado, felicidade total e absoluta, porque quem estava 2 meses atrás desesperado, sem ter um caminho, você achar um caminho para sair da crise e dar a volta por cima, é fantástico. E agora eu consegui expandir o meu negócio online, a minha empresa, de uma forma que eu nunca imaginava. Porque uma empresa que um ano atrás só vendia no atacado, hoje eu vendo no atacado, vendo no varejo, vendo curso online, vendo matéria-prima, exporto, abri uma empresa nos Estados Unidos. Hoje a gente vende 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além de ter transformado a minha empresa, a gente conseguiu manter a renda das 300 artesãs que prestam serviço para a gente. São mulheres de comunidades carentes e agora são mais 500 mulheres que compraram um curso e que conseguem trabalhar em casa e ter uma renda extra. E que estão tendo suas vidas transformadas graças à forma de lançamento.
Sabe o que me toca nesse vídeo? Sabe a palavra que mais me toca, assim? Quanto tempo demora para você transformar a sua vida? Só isso. Transformação acontece assim. Onde aconteceu a guinada? Onde aconteceu a guinada? Para o Renan e para o Conrado, aparentemente, a guinada aconteceu quando ele foi de novo no evento do Fórmula. Aquilo foi um divisor de águas para ele. E se ele não tivesse, talvez se eu não tivesse no meu sucesso naquele dia, a gente não tivesse conversado, eu não tivesse mandado um e-mail, eu não sei se eu precisei ignorar uma vez, eu não sei ao certo se funcionou ou não, talvez ele não estaria ali, talvez não tivesse acontecido. Sabe o que me toca nesse vídeo? Ele fala o seguinte, eu estava fudido, e aí, vocês viram qual foi o momento da guinada dele? Não, antes ele viu um vídeo, pesquisou na internet e viu um vídeo. E ele fala qual vídeo que ele viu, ele lembra do vídeo que ele viu. E é um vídeo do que chama Queima a Ponte. E você quer saber de uma coisa? Eu não estava com vontade de gravar aquele vídeo do Queima a Ponte naquele dia. Não estava mesmo. E só eu sei disso. Entendeu? E eu estava gravando aquele vídeo porque eu estava gravando, eu falei que tinha que gravar. E é louco, porque eu lembro do dia que aquele vídeo, eu estou com uma camisa xadrez, eu estou atrás, assim, tipo a casa dos meus pais, que eu estava visitando meus pais, os meus pais do lado, atrás, assim, naquela época não era uma época que eles entendiam o que eu fazia, hoje eles entendem mais, principalmente do último evento, e aquela hora estava, Érico, você só trabalha, naquele momento, entendeu? E não estava, e tipo, para com isso, larga disso, o que você estava fazendo aquilo? Mas eu falei, cara, eu vou gravar, porque eu falei que eu ia gravar, eu vou gravar, e eu gravei, sentei e gravei aquele vídeo. E mal sabia, por isso que eu sabe, vocês estão entendendo? Eu não estava querendo gravar aquele vídeo. E aí, muito tempo depois, sem eu saber, eu sei que aquele vídeo, eu não sei se salvou a vida dele. Entendeu? Ele fala que estava, sei lá, a gente não sabe até saber. Mas eu sei que aquele vídeo foi um ponto de guinada na vida dele. Isso aí está claro para mim. O fato é o seguinte, gente. Eu faço isso não só pelos Flávio Nepes da vida, não só pelos Ricardinhos Paraíso, não só pelo Conrado, mas eu faço isso pelas pessoas que eles vão ainda transformar. E a gente está no negócio, muitos de vocês estão no negócio de transformar a vida de cliente, de ficar rico, e tá bom, quando você fizer muito dinheiro, você vai entender cada vez mais isso. Se você fizer dinheiro, quando é o suficiente para você, fazer um 7 em 7 é bom, é muito bom, fazer um 6 em 7 é bom, é uma delícia, fazer um 6 em 1 é bom, o meu recorde diário em um dia são 5 milhões em um dia, um processo de menos de 24 horas, mas nada disso são mais números para mim, nada disso, o que eu penso, como eu vou amplificar isso e levar para mais pessoas, não só, porque o que me move não é isso mais, essa parte eu já tinha no banco, não sei se vocês entenderam, essa eu já tinha, eu já vim de um processo onde eu não tinha escassez financeira. Eu tinha escassez de realização. E o mais interessante desse vídeo, ele é muito especial para mim por 2 motivos. Um, por causa desse vídeo. Que toda vez que eu não estou com saco, às vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes a gente não tem vontade de fazer o que tem que ser feito. Eu lembro desse vídeo. E a outra coisa também, tem um outro ponto que ele fala, mais do que o 6 em 7, 7 em 7, ele fala assim, e isso me possibilitou manter a renda de 300 artesãs que trabalham comigo. Então, vocês, eu não estou no impacto dele mais. Eu estou vendo o impacto que ele causa no mundo. Não sei se vocês estão entendendo. Eu estou aqui para cada vez mais pessoas como vocês terem um privilégio de escutar alguma coisa parecida do cliente de vocês. E do cliente de vocês ter o privilégio de escutar alguma coisa parecida do cliente deles. Vocês estão começando a entender? Agora, voltando ao primeiro passo, vocês vão ter que decidir isso. Isso aqui é típico? Não. Mas eu não estou aqui para buscar o típico. Eu estou aqui para buscar que é possível. E é possível. É possível para cada um de vocês. Então, quando vocês estão pensando em primeiro vocês vão ter que entender que vai chegar uma hora que vocês vão fazer uma decisão
que vai ser difícil para vocês. Quando vocês fizerem essa decisão, vocês vão ter que fazer, depois disso, vai ter uma segunda decisão. E quando vocês estiverem a ponto de desistir, lembra do Conrado, lembra do Renan, lembra do Ricardinho, e lembra de todas essas pessoas, e se você não tiver o vídeo, digita lá Ricardinho Paraíso, porque todo mundo já sentiu isso em uma hora da vida. E nessa hora você vai ter uma escolha. Você vai escolher o típico ou o possível. Gente, muito obrigado.